A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos. Que alegria estarmos juntos aqui novamente para compartilharmos as verdades da palavra de Deus. Não há nada mais poderoso do que ouvir, do que perceber a voz de Deus por meio da palavra de Deus. E hoje não vai ser diferente. Eu creio que a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é transformadora, vai marcar as nossas vidas, vai tocar os nossos corações. Eu creio que Deus irá se mover de uma forma especial por meio da palavra de Deus. Você não entrou aqui por acaso. Deus te trouxe aqui para compartilhar verdades e princípios espirituais com você hoje, porque Ele é a sua força, Ele é o seu sustento. Essa palavra te alimenta, essa palavra te transforma, essa palavra te limpa, te purifica. Esse é o poder da palavra viva de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, vamos orar, vamos pedir para que o Espírito Santo fale conosco nessa ministração em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora nós voltamos nosso coração para o Senhor, na plena certeza de que o Senhor ouve a nossa oração, na plena certeza de que quando nós oramos, milagres acontecem, quando nós voltamos nosso coração para o Senhor, de fato coisas lindas e preciosas acontecem. Por isso Deus fala conosco por meio da Tua palavra, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação do pleno conhecimento da Tua verdade, da Tua palavra, que é viva, que é poderosa, que é transformadora, em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Hoje eu quero continuar o nosso ensino aqui, o nosso compartilhar de verdades e princípios espirituais poderosos, né? Ontem nós compartilhamos acerca da rebelião de Corá, Datã e Abirão, né? E se você não viu, ouça essa ministração também, porque foi muito preciosa. Com certeza a palavra de Deus nos guarda e ela é poderosa para impedir com que nós venhamos a cair no erro, né? Quando nós ouvimos histórias sobre rebelião, nós também podemos ser tocados por Deus e Deus nos livra também o nosso coração de toda qualquer rebelião no nosso coração, porque todos nós estamos sujeitos a isso. Com certeza foi uma palavra preciosa. Te aconselho depois a ouvir se você não ouviu. E então ali nós vemos a rebelião de Corá, Datã e Abirão. Eles se levantaram com outros 250 líderes e Deus teve que trazer uma punição muito grande por causa da consequência, que de fato foi uma consequência do pecado, foi consequência ali de uma rebeldia, que se levantaram contra Moisés e Arão, que na verdade estavam se levantando contra o que Deus tinha estabelecido. Afinal de tudo, a rebelião, na verdade, não se levanta simplesmente contra a autoridade, mas se levanta contra o Deus que estabeleceu aquela autoridade. Por isso é algo muito sério, não é? E depois que então acontece tudo aquilo, a gente chega então nesse momento aqui em que o povo se rebela contra Moisés, e murmura contra Moisés, contra Arão. E nesse momento Deus então vem também tratar essa situação, né? Lá em Números 16, versículo 41, dando sequência aqui no que nós já compartilhamos ontem. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós mataste o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos no meio da congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo no altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor, já começou a praga. Tornou Arão como Moisés lhe falara, correu no meio da congregação, eis já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele, fez expiação pelo povo, pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Olha o quão sério é a rebeldia, a rebelião, né? Então veja, a murmuração ela traz morte. E essa é a verdade. Quando você libera palavras negativas
no mundo espiritual, está trazendo morte para dentro de você, morte para dentro da sua casa, morte para dentro da sua família. Enquanto, na verdade, nós temos que sair, temos que falar palavras de vida, de gratidão, de reconhecimento, porque isso também Deus se move pela palavra. Então, quando nós liberamos a palavra que é viva, então a vida flui. Mas quando nós saímos para reclamar, para murmurar, ou falamos e declaramos isso também está trazendo morte espiritual para nós. E talvez você não se vê mais o ânimo, o vigor espiritual, você não vê a força espiritual que você tinha. Na verdade é porque você não está se alimentando daquilo que te enche, daquilo que te inspira, daquilo que traz vida, mas simplesmente você está se alimentando da morte. Então quando você começa a murmurar, é que na verdade seu coração já está contaminado. O que você fala, na verdade, já mostra o que está dentro do coração. Por isso que nós falamos nesses dias atrás, que na verdade o que nós falamos é apenas o retrato daquilo que nós estamos dentro do nosso coração, que tem dentro do nosso coração. Então se há incredulidade, se há angústia, ou se há um coração errado, se há motivações erradas, isso aí vai se manifestar em palavras. Mais cedo ou mais tarde, porque a boca fala do que dá cheio o coração, não é verdade? Então o que o povo estava falando, na verdade é porque o coração deles já estavam distantes de Deus. O coração deles já não era para com Deus, para as coisas de Deus. E isso é um fato, isso é uma verdade que nós enxergamos nesse texto aqui. E aí, então, diante disso tudo, diante dessa situação toda, Deus então diz algo para Moisés. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. O ponto principal hoje que eu quero falar para você é sobre a vara de Arão que floresceu. E a Bíblia diz então no capítulo 17, no versículo 1, disse o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, uma pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isso é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão, de cada um das tribos, né, de Israel ali. Porém, o nome de Arão escreverá sobre o bordão de Levi, porque ele é descendente de Levi. Porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, perante a arca é chamada de testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores, e dava amêndoas. Coisa extraordinária aconteceu aqui. Então veja, diante daquela murmuração do povo, Deus então decidiu mostrar com quem ele estava. Ou quem que de fato estava ali cumprindo o propósito de Deus. Porque toda a história para trás, e você for ler o capítulo anterior, o capítulo 16 que nós compartilhamos ontem, nos diz acerca de um povo que se levantou e falou, peraí, nós também somos santos. Nós também somos escolhidos. Nós também podemos ministrar. Nós também podemos ter essa posição. Isso tudo começou lá com Corá, Datã e Abirão. E aqueles 250 príncipes. Porque eles se achavam também. Eles queriam ter uma posição, um reconhecimento, sendo que Deus já tinha estabelecido ali uma ordem, estabelecido quem cada um ia fazer, o que cada um iria ministrar diante de Deus. Mas eles queriam ter a posição do outro, certamente por inveja. Não é verdade? Falamos sobre isso. Mas aí então, Deus fala, então tá bom,
eu vou mostrar com quem que de fato eu estou. Porque vocês estão falando contra aqueles que eu levantei. Vocês estão contra Moisés, vocês estão contra Arão, mas foi eu que levantei eles. Tanto é que então Deus fala, então tá bom, pegue uma vara. O que é o bordão, né? É uma vara, né? É uma vara cortada aqui em cima e aqui embaixo. Ou seja, não tem raízes. Não tem como produzir nada. Então foi colocado dentro ali do Santo dos Santos. E naquele lugar ali, somente uma vara floresceu. E que foi sobrenatural. É uma coisa incrível. Verdade ou não é? Veja, de repente você coloca um galho, né, que não tem conexão, não tem raiz, e de repente do galho começa a brotar folhas, flores, e daqui a pouco frutos. Uau, coisa extraordinária. Isso é um milagre. Isso é visível, claro a todos. E eles colocaram o nome, escreveram o nome em cada uma dessas varas. E a única vara que floresceu foi a vara de Arão. Ou seja, da morte saiu vida. Porque um pedaço de galho desconectado ao tronco, desconectado à raiz, é algo morto. Verdade ou não é? Não vai dar fruto. Por quê? Porque não está conectado, está morto. Mas deixa eu te dizer, da morte a vida veio. Não sei se você está entendendo. Aleluia. Veja, da morte saiu vida. Vida de quê? Vida de ressurreição. Isso nos fala da obra de Deus nas nossas vidas. A vida cristã é uma vida de ressurreição. A vida cristã é uma vida em que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã é porque de fato nós saímos da morte para a vida. Agora a vida que nós vivemos não é a nossa mais a velha vida, é uma nova vida. E agora nessa nova vida nós temos o fluir, nós temos os frutos, nós temos as bênçãos de Deus, nós temos as coisas que o mundo não tem. O mundo está morto, mas nós podemos florescer e nós podemos gerar frutos e esses frutos são abundantes. Aleluia! Glória a Deus! Isso é que a Bíblia nos ensina. Isso foi o que Deus quis mostrar para aquele povo. Que Deus era com aqueles que Deus tinha levantado. Deus era com Levi, Deus era com Moisés. Entende? Veja como Deus faz. Estou falando do Velho Testamento, mas que é uma verdade hoje para nós, é uma realidade espiritual hoje. Então hoje nós podemos florescer, hoje nós podemos ser essa vara que dá fruto, mas não é porque nós temos algo em nós mesmos. Uma vara é somente uma vara, não é? Esses dias eu tive a oportunidade de ministrar ali na nossa igreja, ali em Filadélfia. Eles tiveram um retiro e foi numa chácara, e era uma montanha. E você sabe, eu estava ali e de repente eu queria, como era montanha, eu queria algo para sustentar uma vara, e eu peguei uma vara. E era como se aquela vara que eu peguei para usar ali, de repente começasse a dar fruto. Seria uma coisa assim, impressionante. Não é verdade? Então, da morte gerou vida. Essa é a vara de Arão. E um texto poderoso que lá em Gálatas diz assim, Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Né? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Veja, agora minha vida não é aquela velha vida incapaz de produzir fruto. Não é mais a vida que não está conectada ao Criador. Não, agora por causa de Cristo, eu estou conectado à videira. Eu estou conectado à videira verdadeira. E agora eu dou fruto. E agora eu dou muitos frutos. Agora os frutos são abundantes. Porque agora eu tenho uma nova vida. Cristo vive em mim. E esse viver agora não é uma vida natural. Não é uma vida simplesmente que, vou continuar vivendo como eu vivia antes. Não, agora Paulo diz, agora eu vivo pela fé.
Viva pela fé. Aleluia. Você pode escrever aí, eu vivo pela fé. Isso é uma realidade. Eu vivo pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é não esperar em você mesmo. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. É convicção de fatos que não se veem. Você agora espera em Deus. Espera que Deus viva a vida que você precisa viver. Que Deus esteja com você nessa vida. Que Deus faça por você, que Deus se mova através de você, que Deus te dê sabedoria através de você, que Deus manifeste poder espiritual através da sua vida. É esse viver agora, não mais seu, mas é Cristo agora vivendo em você, que vidas agora são transformadas, vidas são mudadas ao seu redor, ambientes são mudados ao seu redor, porque você carrega a vida de Cristo, você está vivendo pela fé. Aleluia, Francine. Glória a Deus, Cleide. Vocês estão vivendo, Rose, vocês estão vivendo pela fé. E esse viver é poderoso. Esse é o viver glorioso. Amém. Minha princesa linda, Silvia. Veja, a vida é uma vida pela fé. Não é mais uma vida natural. Não é mais uma vida humana, simplesmente como eu vivia antes. Não. Agora o meu viver é o viver em Cristo. É uma vida de ressurreição. Eu saí da morte para a vida. Eu morri com Cristo, mas ressuscitei com Ele. Agora eu tenho uma nova vida. Por isso que o que nos difere de outros é que agora nós temos uma vida espiritual. Nós vivemos pela fé. E esse viver pela fé nos faz desfrutar de bênçãos abundantes. Nos faz frutificar. Eu quero dizer que você é uma árvore frutífera. Você é uma vara que floresce. Mesmo que você pareça ser como qualquer outro homem, mas você não é. Você é agora um filho amado de Deus e você tem a vida de Deus fluindo em você. Agora você levanta todos os dias para dizer: Senhor, o Senhor é por mim. O Senhor vai me dar a vitória. O Senhor vive a vida que eu preciso viver. O Senhor me sustenta diante das circunstâncias. O Senhor está comigo em todos os momentos. O Senhor me habilita. O Senhor me inspira. O Senhor me enche de vida, porque já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Uau! Se você entende isso, vai florescer todos os dias. Vai ser uma árvore frutífera. Vai ser uma vara frutífera. Né? Nós já falamos muito sobre a árvore frutífera aqui, mas agora eu estou falando da vara frutífera. Você é como a vara de Arão que floresceu. Que floresceu. Aleluia! E olha o que Paulo também diz lá em 1 Coríntios capítulo 15. Quando ele está falando sobre ressurreição, chega um ponto que ele diz: semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Apenas entrega suas fraquezas diante do Senhor hoje, porque você vai ver o poder da ressurreição te fazendo poderoso, forte. Semeia, entrega, fraqueza e colhe o quê? Poder. Isso é a vida de ressurreição. Semeia-se o corpo natural, ressuscita o corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. Ou seja, agora nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Mas não é primeiro o espiritual, e sim natural. Depois o espiritual. Claro, primeiro nós nascemos e tivemos a vida natural, mas agora nós temos a vida espiritual, porque entregamos nossas vidas a Jesus. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Aleluia! Não sei se você entendeu. O primeiro homem é terreno, a velha vida. Mas agora o segundo homem é do céu. Você é do céu. Amém? Você é do céu. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais são também os demais homens terrenos. E como é o homem celestial, tais também os celestiais. Então agora eu sou celestial. Agora eu não sou mais dessa terra. Eu sou do Senhor. Amém? Você pode dizer amém aí, bem forte, que você é do Senhor, que você é do céu. E versículo 49. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, assim como nós expressamos o homem terreno, devemos também trazer agora a imagem celestial. Então, naquela hora que o bordão floresceu,
Na verdade, a todos ficou visível o espiritual. A vida espiritual. Amém, Max? Homem de Deus. Estive aí na sua terra, foi uma bênção estar contigo, viu, meu irmão? Você é uma grande bênção, um grande homem de Deus. Sabe, e então agora nós manifestamos o que é espiritual. Nós manifestamos agora a imagem de Cristo. Nós passamos a outros uma imagem que não é mais a nossa. É a imagem de Cristo. Por isso, quando as pessoas olham para nós e veem algo bom em nós, pode ter certeza, não tem nada a ver conosco. Tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o que Cristo fez nas nossas vidas. Então, o que sai de bom de nós não foi nós mesmos, porque nós éramos terrenos, nós éramos alma. Simplesmente, mas agora nós somos Espírito vivificante, agora o Espírito Santo está em nós, e agora nós transmitimos qual a imagem? A imagem de Cristo. Nós passamos a imagem de Cristo a outros, e isso é o poder da ressurreição. Você precisa crer nisso, que você agora é do céu, você não é dessa terra. Você agora tem a imagem de Cristo em você, resplandecendo através da sua vida, em nome do Senhor Jesus. E é essa vida que Deus quer que você viva, é a vida de ressurreição. É a vida que de fato Deus quer que você viva. Mas eu queria finalizar lendo o último versículo aqui com você, que Deus tocou muito no meu coração. Que nós queremos viver essa vida de ressurreição, não é verdade? Porque já nos foi dada, é uma questão nossa, nós apenas nos apropriamos, apenas tomamos posse, apenas nós trazemos à existência essa realidade pela fé. Paulo diz, eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. É pela fé, eu vivo pela fé do que Cristo fez. Isso é maravilhoso. Mas olha só, lá em Números 17, versículo 10, quando a vara de Arão floresceu, olha o que Deus disse para Moisés. Disse o Senhor a Moisés, torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, ou seja, na arca da aliança, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. Deixa eu te falar, essa vara que estava morta, veio a ter vida, sem ter raiz, ou seja, um milagre, um milagre, foi colocado aonde? Na arca. A arca é símbolo da presença de Deus. Então veja, a nossa vida de ressurreição deve estar sempre diante da presença de Deus. O que mantém essa fé de que podemos florescer é estarmos na presença de Deus. É diante da presença de Deus que a gente continua sendo essa vara que floresce e dá frutos. Não sai desse lugar. Eu sei que as tentações sempre nos tentam levar para outro lugar. As pressões da vida tentam nos afastar da presença. Mas é na presença de Deus que nós continuamos a florescer, a dar fruto, fruto, fruto. Agora mesmo você está diante da presença de Deus. Onde você está? Eu quero já declarar que a presença de Deus está aí. E você precisa crer nisso, a presença está com você. A presença de Deus. E nessa presença de Deus, essa presença gloriosa de Deus, é que a vara de Arão permanece florescendo, permanece frutificando. Então apenas cultive a presença de Deus, apenas valorize seu tempo com Deus, valorize seu tempo na presença dEle. Eu sei que Ele está com você todos os dias, 24 horas, mas nem sempre nós estamos conscientes dessa presença, conscientes de que o Senhor está ali conosco, mas nós podemos sim voltar o nosso coração para o Senhor e dizer, Senhor, eu amo a sua presença, eu quero viver essa vida gloriosa de ressurreição na tua presença. Porque quando nós estamos então cheios da presença de Deus, então de fato coisas tremendas acontecem, a fé é gerada. Você sabe, mesmo que as circunstâncias lá fora estejam difíceis, as pressões sejam enormes, mas diante da presença nós encontramos alívio, nós encontramos paz, nós encontramos um poder espiritual para continuar, para permanecer, buscando, vivendo a vida para o Senhor e crendo em coisas tremendas e sobrenaturais.
Porque nós estamos diante da presença. E diante da presença, a glória de Deus nos envolve. E essa glória poderosa nos conduz a viver uma vida de ressurreição. Uma vida que floresce. Da morte para a vida. Entende? Então, o ímpio ainda não tem essa vida, até que ele se converta. Mas nós que já um dia entregamos nossas vidas para Jesus, apenas podemos desfrutar dessa vida. Agora mesmo, talvez você está indo para o trabalho, talvez você tenha muitos desafios para enfrentar hoje, eu quero dizer que você vai florescer ali no trabalho. Você vai florescer nesse dia. Esse dia vai ser glorioso na sua vida, porque você está no Senhor. Você tem uma nova vida, uma vida espiritual, uma vida em Cristo. Você vai ter um dia extraordinário. Você vai ter um dia glorioso, um dia tremendo, porque você é uma vara que floresce. Você, de fato, carrega agora a vida de Cristo. Você carrega a unção de Jesus. Você agora tem o poder de Deus sobre a sua vida. Você tem algo que realmente o mundo não tem, mas você tem. Você tem uma força espiritual. Você tem uma vida espiritual. Você tem uma unção espiritual. Você tem uma capacidade espiritual. Você tem uma habilidade espiritual. Você tem uma unção que te habilita, que te ensina. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida. Você tem o poder do alto. Você tem a força para resistir às resistências espirituais. Você tem o escudo da fé. Você tem a espada da palavra, você tem o capacete da salvação, você tem a couraça da justiça, aleluia. Você está agora habilitado, você agora está cheio, você está agora cheio da presença e da glória de Deus. E aonde você chega, essa presença chega. E as pessoas percebem que você é diferente. Por quê? Porque você carrega Cristo, você carrega a unção de Deus, você carrega o poder de Deus. Porque antes você era apenas uma vara. Mas agora, em Cristo, você é uma vara que dá fruto. Que floresce. Aleluia, Israel. Irmão muito amado, essa é a verdade. Que nós cremos, que nós declaramos, que nós profetizamos. E é isso que você vai viver todos os dias da sua vida. Lembra, sempre que você é uma vara que floresce. Estava morto, é verdade. Isso é um fato. Mas você em Cristo reviveu. Morreu o velho homem, mas nasceu agora um homem celestial, uma mulher celestial. Vocês são celestiais, vocês são dos céus. Saia nessa terra, nesse dia, para viver essa verdade, que você é celestial, que você é um cidadão dos céus, que você, né, entre aspas, é um extraterrestre. Você não é dessa terra mais. Se existe um extraterrestre, somos nós. Aqueles que um dia receberam de Cristo e agora nós somos cidadãos dos céus. Estamos apenas de passagem nessa terra, mas nós já somos de lá. Nós temos uma nova vida, a vida de Cristo em nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deixa eu orar por você. Deixa eu liberar palavras de vida e de bênção sobre a sua vida. Em nome do Senhor Jesus. Pai, nessa hora eu quero liberar palavras de vida. Você que está fraco, seja fortalecido agora. Você que está enfermo, seja curado agora. Você que está deprimido, eu quero declarar que você tem um ânimo e um vigor espiritual como nunca antes. Eu quero declarar que você que está vivendo dias difíceis na sua casa, eu quero declarar que o milagre já está na sua casa, nos relacionamentos, na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero declarar que você que está passando por lutas financeiras, eu quero declarar que a provisão já é liberada sobre a sua vida hoje. Agora mesmo eu declaro sobre a sua vida a provisão. Portas abertas. O Senhor vai à sua frente abrindo caminhos e portas e liberando bênçãos financeiras sobre a sua vida. Você que está aí com lutas e que deseja ver Deus movendo na sua casa, trazendo salvação, quer declarar a salvação dos seus filhos, a salvação dos seus pais, a salvação dos seus familiares em nome do Senhor Jesus. Porque Deus pode fazer o extraordinário. Quero declarar em nome do Senhor Jesus que o Senhor é a sua provisão em todas as áreas da sua vida. Eu quero declarar que você vai experimentar o poder da ressurreição.
Você tem semeado a sua fraqueza diante do Senhor. Quero declarar em nome de Jesus que você vai ver o poder da ressurreição se manifestando na sua vida hoje. Hoje você vai ver milagres. Hoje você vai ver portas abertas. Em nome de Jesus, eu profetizo e declaro milagres da parte de Deus. Porque Deus é o Deus que faz o impossível. Deus é o Deus que faz o extraordinário. Pai, nós oramos e declaramos sim que a verdade da tua palavra vai se cumprir. Nós somos sim essa vara que floresce. Porque não vivemos mais nós, mas Cristo vive em nós. E esse viver agora é em Cristo, é pela fé. E pela fé nós cremos. Vida está sobre nós, unção está sobre nós, capacidade espiritual está sobre nós, sabedoria está sobre nós. Em nome de Jesus, o poder do alto se manifesta nas nossas vidas de uma maneira sobrenatural. Agora mesmo, Pai, onde os meus irmãos estão, eles recebam força espiritual, eles recebam vida da parte de Deus, porque nós não estamos ministrando algo natural, nós estamos falando de algo espiritual. E sela a tua verdade com poder espiritual. Agora mesmo a unção de Deus quebra todo jugo e toda amarra do inferno. Todo e qualquer ataque do inferno contra eles não prevalecerá. Porque eles saem nesse dia para vencer. Eles saem para ser bem-sucedidos. Eles saem para romper com barreiras. Eles saem para viver um dia extraordinário na presença de Jesus. A unção de Deus está sobre a vida dos meus irmãos. Ao frutificar, há uma vara que floresce. Eles são essas árvores, esses galhos que florescem em nome do Senhor Jesus e que dão frutos abundantes nessa terra. É isso que eu declaro, é isso que eu profetizo, e assim será em o nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém, amém, aleluia. Receba essa palavra no seu coração, amém, Franciele? Toma posse dessa palavra e receba essa palavra de vida no coração de vocês, em nome do Senhor Jesus. Nós somos essas varas que floresceram. Aleluia. Irmãos, não sei quanto a você, mas sabe, isso me enche tanto de vida e de fé. Quando nós ministramos a palavra, talvez você nunca imaginou que aqui do livro de Números ia sair tanta revelação. Tanta graça de Deus, tanta vida, mas é a palavra de Deus. Quando nós vemos Cristo por detrás da palavra, então nós somos alimentados, nós somos supridos, há revelação no nosso espírito, no nosso coração. Então veja, a palavra de Deus é viva. Não é por acaso que nós estamos aqui nesse ano, declarando essas verdades, ensinando esses princípios espirituais aqui, não. Com certeza é porque Deus quer te alimentar, Deus quer te dar uma revelação que você nunca teve, uma inspiração que você nunca teve, uma vida espiritual que você nunca teve, e com certeza você não vai ser mais o mesmo depois desses dias, porque você está permitindo que Deus plante no seu coração verdades espirituais, sementes espirituais. E quando você permite essas sementes entrarem, porque por um lado nós semeamos, mas por outro lado também nós somos semeados, nosso coração recebe a palavra e essa palavra frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Quando você a recebe, quando você diz o amém é o receber. Por isso eu falo, amém, irmãos? E eu espero que você escreva ou diga aí na sua casa, pelo menos, né? Por quê? Porque um amém significa eu concordo, eu tomo posse, isso é para mim, eu recebo, eu me aproprio, isso é para mim, isso é pela fé. Então o amém está dizendo é verdade, assim seja, assim aconteça, vai acontecer, é um mover de Deus, aleluia, vai acontecer na minha vida, você está recebendo essa palavra. E isso tem muito valor espiritual. Então eu creio que nesses dias Deus nos colocou aqui juntos para de fato aprendermos mais da palavra. E como nunca antes, ouvirmos as verdades da palavra do Senhor. E com certeza nós vamos desfrutar de bênçãos e mais bênçãos dos céus, como também nós nunca experimentamos. Nós não seremos mais os mesmos depois desses dias, porque com certeza nós temos sido alimentados. E o Senhor tem sido a nossa fonte de vida. O Senhor tem sido aquele que nos sustenta a cada dia, a cada manhã. E nós somos gratos ao Senhor. E aleluia, amém, vai dar tudo certo, já deu tudo certo em nome de Jesus. Um grande abraço para meu amigo, pastor Alex Marcos, homem de Deus. Você recebe essa palavra em nome de Jesus, ao seu coração, homem muito amado. E você sabe, irmãos, eu creio que o poder de Deus se manifesta por meio da palavra. E a palavra de Deus tem nos suprido nesses dias. Cada palavra, cada ministração, todos os dias. Estamos juntos, hein? Em nome do Senhor Jesus, daqui até o final do ano, nós vamos passar por toda a Bíblia,
toda a palavra de Deus e vai ser precioso ter esse tempo com vocês nesse ano. Vai ser glorioso em nome do Senhor Jesus. Amém, Franciele. Receba aí a palavra viva no seu coração em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que alegria poder então compartilhar com vocês essa mensagem tão poderosa. Aleluia. Se você não ouviu desde o início, ouça. Com certeza você vai ser muito edificado sobre a vara de Arão que floresceu e nós somos essa vara que floresce. Aleluia, que dá muitos frutos. Nós temos a vida de ressurreição. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso ali no YouTube, tá no link aí da bio do Instagram. Você também não nos segue, passa a nos seguir no Instagram e entre também no nosso WhatsApp, né, também, onde nós vamos compartilhar esse material que nós estamos falando aqui, estudando aqui. Serão 12 livros, né? O irmão que está corrigindo, diagramando, disse para mim que quarta-feira está pronto. Aleluia. Então, eu quero declarar em nome de Jesus que então vai chegar já o segundo livro para você ali, né? Ali até quinta ou sexta-feira, porque ainda estou dando um prazo ainda, porque às vezes a gente fala uma coisa depois, né? A gente não vê ali o andar como nós imaginávamos ou como disse que nós iríamos ter, né? Mas nós vamos fazer isso acontecer em nome do Senhor Jesus. Deus é por nós. Vai chegar o segundo livro do mês de fevereiro, né, para você, e esse agora eu estou escrevendo, e no mês que vem você vai receber desse mês agora, de março. Então você vai ter 12 livros aí no ano, com certeza, daquilo que nós temos compartilhado aqui com você todos os dias, em nome do Senhor Jesus, amém? E não deixe de compartilhar aquilo que você tem recebido aqui, com certeza outros vão ser abençoados com aquilo que você tem sido ministrado, em nome do Senhor Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. A nossa live acontece às 6 da manhã, horário do Brasil, ou dos Estados Unidos, e 7 horas, horário do Brasil, horário de Brasília, né? Não sei de onde você é, mas é isso aí. Esse é o horário da live. 6 da manhã, horário aqui dos Estados Unidos, 7 horas, horário do Brasil. Amém, irmãos? Glória a Deus. Deus abençoe o seu dia. Tenha um dia muito frutífero debaixo da presença e da graça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Um grande abraço. Amo vocês.